Pessoal, a ideia é fazer aqui, pelo menos uma quinta-feira do mês, a última quinta-feira do mês, a gente fazer um encontro ao vivo aberto ao público, mas primeiro teste aqui a gente acabou não dando certo a transmissão. A ideia desta live aberta é justamente trazer alguns contextos associados aí ao tema da psicanálise, e o tema de hoje é justamente falar de alguns movimentos que estão acontecendo em relação à psicanálise. Então, a gente vai abordar aqui alguns assuntos que, por hora, parecem ser polêmicos, a gente tenta esclarecer e elucidar aqui alguns pontos que são importantes, que eu acredito que seja importante falar sobre isso, tá certo? Ou para quem está aqui começando, para quem está entrando a primeira vez, sejam bem-vindos, né? Tem convidados, o Amitrano da Escola Escuta, que é um parceiro que nós vamos conversar depois e mostrar para vocês aqui algumas iniciativas. Os convidados dele também sejam bem-vindos, e aqui a gente faz um encontro para debater sobre assuntos da psicanálise. E como eu falei, toda quinta-feira nós temos o Clube dos Bravadores da Psicanálise, e pelo menos tentar fazer aberto ao público. É um grupo de estudo que a gente chama de Clube Desbravadores, é para desbravar os temas da psicanálise, desde os conceitos básicos até temas contemporâneos, e hoje a gente vai falar sobre um movimento que está suscitando aí nas redes sociais e tem aí levantado alguns questionamentos que a gente precisa também rebater, né, e se posicionar diante de alguns eventos. E esclarecer aqui alguns pontos, e para quem já é psicanalista não é novidade, mas é sempre bom reforçar aqui alguns assuntos. A gente tem recebido e percebido, né, muitas narrativas nas redes sociais, existem muitos céticos que estão de plantão, um movimento da psicologia baseado em evidências, e estão suscitando alguns questionamentos, e a gente precisa também trabalhar nesses pontos, além de outras demandas que estão acontecendo, e a gente está trazendo aqui esses assuntos para você. Então, a gente vai falar aqui de um assunto que levantou algumas questões da PL 2389 de 2023, a gente vai falar sobre essa PL, mas de forma muito sucinta, claro, falar aqui alguns pontos sobre ciências versus retórica, sobre o cenário, sobre a legislação da psicanálise, para reforçar esse tema, os atalhos na formação que tem surgido, né, a verdadeira natureza da formação do psicanalista, né, da análise. Vamos falar aqui da iniciativa que é chamada da UBEP, a União Brasileira das Escolas Psicanalíticas, e assuntos aí abertos também para vocês debaterem sobre esse contexto. Então, falar sobre esses assuntos e também aquele esquema que você já conhece, levanta a mãozinha e a gente vai conversando sobre o determinado assunto. Bom, então tudo começa, a live começa falando desta posição do Conselho Federal de Psicologia, que apresenta, leva, né, ao Congresso uma PL chamada 2389 de 2023. Essa PL, ela tem uma narrativa, essa PL tem outros artigos, outros documentos também que falam sobre a regulamentação da psicoterapia, que seja agora exclusivo, né, da psicologia e da psiquiatria. Então, eu vou aqui só apontar alguns contextos associados a esse projeto, o que aconteceu, como que suscitou e qual foi o desfecho de tudo isso e como é que está atualmente sobre esse ponto. O slide aqui é só para eu ter como referência para falar para vocês. Existe aqui o início desse processo, né, que é o PL 2389 de 2023, então já estava tramitando no Congresso sobre isso, mas esta proposta, ela argumenta que a psicoterapia em si deveria ser exclusiva, a palavra exclusiva é para vocês refletirem, exclusiva da psicologia e da psiquiatria, alegando que a utilização, né, desses processos e a proteção à saúde mental da população deveria ser por profissionais, assim eles se qualificando para isso. Então, essa era a proposta. E isso levantou inúmeros questionamentos, inúmeros debates, inúmeros posicionamentos associados a isso. Uns defendendo, outros contra, enfim, teve uma movimentação muito forte nesse sentido. Primeiro, temos aqui um fato importante. Não existe evidências científicas dizendo que, ou seja, correlacionando o exercício da psicoterapia, existem diversos tipos de psicoterapias, que correlacione ao agravamento da saúde mental.
Esse é o primeiro ponto do erro da PL. Então, não existe evidências que outras psicoterapias são motivo das causas de adoecimento mental. Existe um grande crescimento de transtornos mentais pós-pandemia, depressão, ansiedade, burnout, mas eles são decorrentes de outros fatores, não da psicoterapia ou de quem desenvolve terapias para ajudar as pessoas. Então, isso já era um ponto que nos leva aí a entender que tem alguma coisa que não estava condizente com os fatos. Por isso que não existe um fato específico associado a isso. Esse é o primeiro ponto. Então, esse projeto de lei, que teve autoria de um deputado, né, que levou à frente, junto com o Conselho Federal de Psicologia, que colocou também o Conselho de Medicina na questão, o próprio Conselho de Medicina não absorveu essa ideia, né? Então, o Conselho de Medicina não se manifestou, era só uma iniciativa do Conselho Federal, e a psicoterapia deveria ser, né, uma exclusividade desses conselhos, de psicologia e da medicina. Foi feita, então, toda essa movimentação. Início desse mês, vocês estão me ouvindo? Está tudo ok? Início do mês, assim, de forma bem abrupta, como começou também, de repente, o Conselho Federal de Psicologia, junto com o Conselho Federal de Enfermagem, resolveram, após uma reunião, arquivarem esse projeto. Então, ficou até agora o que está tramitando justamente esse arquivamento. Foi arquivado esse projeto de lei que estava suscitando essas condições, uma reunião aí que teve com o Conselho Federal de Enfermagem, resolveram então arquivar o projeto, só para vocês saberem como está essa condição. Esse projeto tinha algumas questões que não estavam muito bem elaboradas, e isso talvez nos leve a pensar de diversas formas o motivo dessa proposta. Alguns vão dizer que é corporativismo, outros vão associar aqui a um evento negativo para a sociedade, porque exclusivo para psicólogos e psiquiatras vai acarretar um grande questionamento social, inclusive, porque o SUS não vai dar conta, a rede de apoio de psicólogos e psiquiatras não vão dar conta, então vai ter aí um grande pane, né, nessa questão. Esse é um ponto que foi levantado também. Então, é estrutural, o próprio projeto ele não se sustentaria nesse conceito. O próprio projeto ele deixa algumas falhas, porque a interpretação que se faz inicialmente é que parece que é culpa das outras práticas livres, das outras psicoterapias, o motivo, né, dessa condição que nós estamos enfrentando sobre a saúde mental. Então, não tinha uma base bem fundamentada para dizer, e não existe nenhum estudo, como eu coloquei aqui nesse slide do meio, não existe nenhum estudo que corrobore com isso, que há uma relação de outras psicoterapias sejam a causa de adoecimento mental. Não tem, não existe. E quem fez o projeto sabe disso, não existe, porque não é fato, não existe mesmo nada associado que outras terapias estejam ali ligadas e correlacionadas com adoecimento ou aumento de problemas associados à saúde mental. Esse é um ponto. Então, já tem aqui uma falha enorme nesse sentido. Isso é uma certa desonestidade intelectual, porque quem fez o projeto sabia disso. Enfim, esse é só para vocês terem uma ideia do que aconteceu alguns meses aí associados a essa movimentação. E, diante disso, tem uma linha de estudos que é muito contra a psicanálise, citando também que nesse projeto não foi citado a psicanálise, ok? Então, isso também nos trouxe uma certa insegurança, porque não foi comentado, e assim, se não foi colocado em pauta, o que poderia acontecer com a psicanálise depois que fosse decidido, de fato, que todo tipo de psicoterapia ficasse só nas mãos de psicólogos e psiquiatras, né, na área da psiquiatria. Então, isso também traz para nós uma certa insegurança. Tanto é que eu acho que alguns colegas leram, eu fiz uma carta para o deputado mencionando sobre essas questões. Diante dessa situação do projeto, teve um movimento muito forte daquela linha de estudo, né, da psicologia baseada em evidências. Pronto, aí começaram a atacar a psicanálise com muita veemência, dizendo de várias formas. Eles têm argumentos para questionar sobre isso, dizendo que práticas não regulamentadas põem a população em risco, que não há evidências concretas, que não é ciência, enfim, tem várias questões que
a ideia da reunião hoje é justamente falar sobre essas questões, mesmo que seja muito breve. E eu vou mostrar para vocês como existem evidências que a psicanálise, sim, tem evidências científicas que ela também é tão importante quanto a própria TCC, que hoje está em evidência, principalmente esse movimento. Bom, então aqui nós temos essa primeira parte para vocês perceberem, essa questão de que as pessoas estão adoecendo. Esse é um contexto social muito amplo que realmente está preocupando a Organização Mundial da Saúde, e a questão mesmo de garantir o cuidado com a saúde mental tem levado isso em pauta e tem sido uma grande preocupação, mas o projeto não poderia deixar como um processo de exclusão, dizendo que é um monopólio de um diploma que fosse garantia de saúde mental das pessoas. Isso é monopolizar, isso é realmente uma questão que precisa ser levada em consideração, ok? E, diante dessa movimentação, apareceu várias, já existia, né, mas agora ficou mais evidente algumas questões associadas aí ao destrato da psicanálise nesse sentido. E é evidente que a gente também precisa se posicionar, porque ficou muito evidente essas questões. Existe alguns críticos muito ferrenhos, né, da psicanálise, Daniel Gondich, ele tem esta perspectiva associada à psicologia baseada em evidências e usa uma relação antiga, até essa tese, né, do Popper, de que tudo precisa ser testado, e ele usa o termo de falsificabilidade, ou seja, aquilo que não pode ser refutado não é ciência. Eles se embaseiam nessa condição. É uma argumentação. Então, o que é essa falsificabilidade? É um critério de estudo, é uma linha de estudo, mas não é a única. É proposto, né, pelo Karl Popper, na década de 30, que para ser considerado realmente ciência, teria que passar por um processo, por um método testado e refutado. Se não puder ser refutado ou comprovado, não pode ser ciência. Essa é a linha de pensamento que eles têm, que é o que a psicologia baseada em evidência segue, essa base preliminar de ciência. Então, o que é essa condição de testagem, né, de falsificabilidade? Então, se for na física, por exemplo, Einstein, né, desde o início do século XIX, ele falava que a luz tinha que se curvar, né, ao passar pelas massas. Isso foi testado, isso foi comprovado. Então, veja, é uma teoria que pela física, pode ser comprovada. Na biologia, nós temos a evolução das espécies. Como é que foi comprovado isso? Encontraram restos, né, de fósseis que puderam comprovar esta afirmativa. Então, foi uma hipótese testada. E como é que isso acontece na psicanálise? Por exemplo, uma pessoa sonha, e pela teoria a gente sabe que sonho é a realização de um desejo inconsciente. Como é que vai testar isso? Então, se não pode ser testado com base na teoria do Popper, então não é ciência. É mais ou menos nessa linha de pensamento que eles se defendem, dizendo, então, que a ciência só pode ser ciência se tiver essa condição de ser testada, primeiro. Só que não tem problema nenhum, essa é uma linha de estudo, uma linha de pesquisa a respeito. Também sou pesquisador, também sou da área acadêmica, mas o posicionamento deles é que, se não for desta forma, só isso é ciência. É como se só eles estivessem certos, só eles entendessem o que é ciência. Então, esse é um posicionamento que não agrada muito, né, nessa questão, porque dá a impressão que é só eles que estão certos. Então, se não pode ser testado, a crítica é pseudociência, simples assim. Então, eles argumentam que id, ego, superego não tem como provar. Talvez nem sabem o que seja isso, mas se um paciente está em processo de análise, o analista, o terapeuta faz uma interpretação, esse paciente ele pode negar essa interpretação, ele não precisa aceitar ou concordar com tudo. Aí eles entram com outro argumento, então tudo que é negado é resistência. Como é que vai provar isso? Né? Essa hipótese não tem como provar, então eles usam um conceito chamado de hipótese imunizadora, né, o raciocínio circular. Se o paciente diz sim, ok. Se diz não,
é resistência. Então, quer dizer, não existe um rigor científico na psicanálise para tratar essas questões. Então, quer dizer que eu estou apontando esses elementos para vocês verem que, às vezes, as pessoas se posicionam de certa forma, mas não têm um conhecimento específico do que é, de fato, a psicanálise. E outro ponto, pesquisa é uma coisa, dados estatísticos é uma coisa, a técnica na clínica é outra coisa. E a clínica não é laboratório, são elementos diferentes, com naturezas diferentes, com variáveis diferentes. O Freud já falava sobre isso, construções da análise, lá na década de 30. Então, se o paciente ele não concorda com uma interpretação, o analista apenas errou o alvo ali, mas não que a técnica esteja errada, ok? Se o paciente rejeita um posicionamento, eles usam como se fosse algo dogmático. Então, tem várias questões aí que falam sobre esses elementos que precisam ser conversados, discutidos, justamente para evitar aí cair nessas falácias. Quando a gente fala de resistência, por exemplo, se o analista faz uma pergunta certa e ele acerta nessa pergunta, ou seja, ele acerta, ele põe o dedo na ferida. O dedo na ferida aqui é uma metáfora para entender que ele chegou lá na base do trauma, alguma questão que aquela pessoa está passando, ficou ali marcado. É evidente que o psiquismo vai reagir de forma diferente para se defender dessa dor, dessa angústia que está passando. Esse é o próprio aparelho psíquico que faz, de evitar falar desse desconforto, dessa dor. Então, é claro que em análise a pessoa entra nesse processo de resistência e é muito sutil, ele pode mudar de assunto, ele pode não vir mais à sessão, ele pode faltar, ele pode interromper, ele pode abandonar, ele pode esquecer, ele pode dizer que não quer falar sobre isso, ele pode fazer vários movimentos associados a isso. E o analista sabe manejar isso. A neurociência, através da neuropsicanálise, que estuda um outro viés, diferente da neuropsicologia, vai validar isso de forma diferente, que o lobo frontal ele vai inibir os circuitos da memória implícita. Memória implícita é memória de longo prazo. Só está mudando aqui os termos. O cérebro faz esse movimento para evitar que a pessoa entre em colapso, entre em crise. Há um movimento, isso. O Freud já tinha identificado isso, só que com palavras e termos diferentes e épocas diferentes. Então, veja, é um mecanismo de defesa não só biológico, mas principalmente se a psicanálise estuda isso há muito tempo. Outro ponto que é importante é a questão do consultório. O consultório não é laboratório. Num laboratório, o psicólogo pode fazer testes, utilizar testes, pode prever a partir dos resultados um padrão de comportamento, um padrão cognitivo, um padrão de desempenho, trabalhar com esses aspectos, identificando sintomas e assim formulando hipóteses, testes, mudanças de comportamento, vai ajustando a terapia de acordo com os resultados que o paciente vai obtendo. E como é que isso opera no divã? Não tem teste randomizado, padronizado para validar estatisticamente. O paciente constrói e faz uma travessia através do processo próprio da análise, construído através da escuta, pela observação, pela transferência, pela resistência, aquele processo entre analista e analisando. Então, não existe validação estatística, porque o efeito aqui clínico na psicanálise é muito particular, é de cada um, é singular. O efeito de um paciente pode ser diferente para outro paciente, e este é o elemento que nós usamos como objeto de estudo. Uma interpretação pode trazer um insight, um sonho pode dar um certo alívio se for interpretado. A fala do paciente vai abrindo novos caminhos e ele vai elaborando todas aquelas questões que incomodavam e, de repente, aquele fardo que ele carregava se torna mais leve. Esse é a travessia, esse é o processo da análise. E, então, há críticos, né, que falam dessas questões, mas sem entender de fato o que é estar num divã, o que é passar por um processo de análise, ok? Então, temos aqui essas questões, bem sucintas, só para que vocês possam compreender aqui alguns posicionamentos e assim também fazerem algumas reflexões nesse sentido. A psicanálise não vai padronizar um diagnóstico, uma doença. A gente escuta, a gente acolhe aquele sujeito e ele faz essa travessia, ok? Então, aí falo, né, não é ciência, mas o que é a ciência?
A ciência nada mais é do que um conjunto de métodos que tem um próprio sistema que busca responder um problema ou produzir um certo conhecimento que seja confiável. Aí nós temos várias divisões associadas à ciência, ciências naturais, ciências humanas e outras ciências que estão conectadas a esse aspecto de buscar conhecimento. Mas existe um método, existe um procedimento para isso. Eles falam muito de dados randomizados, mais ou menos assim, eu pego um grupo de pessoas com depressão e faço de forma aleatória uma distribuição, um grupo recebe uma intervenção real, outro grupo recebe um tratamento chamado efeito placebo. O resultado disso vai me dar aqui umas respostas, e eu trabalho com esses dados. Agora, se nós temos um objeto de estudo, nós temos um pesquisador, nós temos um método, são ferramentas de uma ciência. O objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente, o pesquisador é o analista, o método é a escuta, é a investigação, a interpretação. Então, uns vão dizer que não é ciência, outros dizem que é ciência, mas entendendo a palavra ciência, entendemos que existe um objeto, um pesquisador e um método. Isso sim, pode não ser a ciência randomizada, mas é uma forma de estudar, de pesquisar, de um saber. É evidente que não opera, né, da forma como Popper, né, diz, mas é uma forma de conhecimento também, ok? É claro que tem muito mais coisas para falar, mas aí entra a questão, mas psicanálise tem evidência científica? Tem vários estudos associados à psicanálise. A Associação de Psicologia Americana já fez um estudo em 2010 falando sobre a psicoterapia de orientação psicanalítica, comparando com o TCC. A eficácia é muito semelhante, não vou trazer dados, mas é só para vocês saberem que existe. Existe nos mesmos estudos associados à questão da melhoria tardia, então sintomas, né, mesmo depois do encerramento do tratamento, a melhora ela é contínua. Existem estudos associados a quadros mais complexos. Aí eu tenho aqui um estudo, eu coloquei aqui para vocês o estudo denominado LAC, foi feito em 2024, pegou uma amostra de 210 adultos que sofriam de depressão crônica, um tratamento ao longo de 5 anos, o estudo comparou TCC com a psicanálise. Ambas as abordagens se mostraram eficazes na remissão dos sintomas, com uma leve significativa no sentido de dados, a psicanálise teve uma condição melhor sucedida para aqueles tratamentos de agravamento, né, do trauma, então, ou seja, pacientes que passaram por essa experiência, aqueles que têm um trauma infantil ou um histórico mais difícil, mais severo, a psicanálise teve eficiência em relação ao próprio TCC. Então, há evidências. Não vários estudos, mas existem estudos nesse sentido. Existe o Instituto Nacional, o NIH ali, o National Institute of Health, não sei se eu pronunciei correto, mas eles fizeram uma pesquisa também comparando a diferença de psicanálise com TCC no tratamento e nos riscos e nos abandonos do tratamento, quase zero de diferença, 0,16. Então, quer dizer que esse estudo, esse NIH é um dos departamentos dos Estados Unidos, um dos mais importantes sobre a saúde mental, e essa taxa de abandono da terapia é quase insignificante, estatisticamente idêntica, né? Então, há, sim, evidências que provam que a psicanálise também tem a sua própria eficiência. Neuropsicanálise, tem uma vertente muito forte do Mark Solms, neurocientista, que vai pelo viés, né, da psicanálise, tentando descobrir esses aspectos associados ao id, ego, né, o superego que o Freud tinha mencionado. Foi publicado desde a década de 90, tem várias publicações associadas, né, se não me engano, ele tem um artigo que fala o id sabe mais do que o ego admite. Então, tem estudos que ele defende, todas as teorias do Freud ele defende, né, associando com a neuropsicanálise, a neurociência, aproximando as duas áreas. Então, tem vários aqui elementos que hoje se comprova, né, que o tronco encefálico, pelo viés dos estudos do Solms, Mark Solms, ali está os afetos mais primitivos,
né? Então, tem o tronco encefálico, tem as estruturas límbicas, que antes de chegar na consciência passa por esse caminho. Então, não é só o cognitivo que importa, existem núcleos mais centrais do cérebro que também são importantes, e o Marcos Sommers ele dá muita evidência nesse sentido. A memória implícita. Outros estudos, 2002, se eu não me engano, além do Marcos Sommers, teve outro, Oliver Turm, que fala do cérebro e o mundo interno, fala dos mecanismos inconscientes, a neurobiologia dos sonhos. O próprio Marcos Sommers, em 97, ele defende, né, uma tese associada ao sono REM, conectando aí a questão dos sonhos que o Freud escreveu em 1900. Eric Kandel fala, em 2000, na década de 2000, ele faz um artigo, um estudo, justamente associando o modelo da mente desenhado pelo Freud, um dos mais completos que existe, dá para explorar muito através da neurociência. Então, existe aqui várias evidências também que a própria psicanálise tem como comprovação, né? Um outro ponto, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Um outro ponto que é importante é esta característica que alguns dizem, mas a psicanálise não é regulamentada. Ela já é regulamentada, já existe leis que no Brasil ela é permitida a ser operada. Começa pela Constituição Federal, artigo 5º, falando que o exercício de qualquer ofício é livre no Brasil, ok? Existe no CBO 25.15.50, a portaria de 2002, 397, tem outras portarias, mas a principal é essa, colocando aqui, né, um código de ocupações que legitima, ou seja, o ofício do psicanalista. O 25.15 é a mesma área da psicologia, as mesmas atribuições. É evidente, cada um com seus vieses, né? Mas no mesmo grupo, 25.10 psicologia, 25.15.50 é da psicanálise. E tem outras leis que também é importante a gente deixar aqui elucidado para esclarecer alguns pontos. Existe a Lei de Diretrizes e Bases, 9.394 e outros decretos que amparam a modalidade dos cursos livres. Bom, aí entra uma questão que é importante falar, né? Por que é curso livre? Por que tem essa denominação curso livre? Porque não passa pelos critérios de regulamentação de um conselho e não passa pelos critérios de regulamentação do MEC. Então, vamos lá. Se não passa por essas regulamentações, significa que ela tem, a psicanálise tem autonomia sobre esses conselhos. Então, a psicanálise não está submetida ao Conselho Federal de Medicina, nem ao Conselho Federal de Psicologia, e nem pelo MEC. Isso é importante que vocês saibam, porque eu fui coordenador de curso de uma grande universidade. Eu conheço todo o procedimento de cadastro de um curso do MEC. O que o MEC faz? Ele autoriza e reconhece cursos de graduação. Psicanálise não está inserida nesse contexto. Aí vejam aqui algumas questões que são importantes. O curso de psicanálise é reconhecido pelo MEC. Está errado. É um enunciado errado, porque o MEC não reconhece curso de psicanálise. Em 2018, foi tramitado aí um outro projeto de uma universidade ofertando graduação em psicanálise. Muita gente se matriculou. Em 2025, outubro de 2025, foi feita uma auditoria na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, falando sobre esse tipo de oferta. Não foi vingado, não foi para frente, porque foge do critério formativo da psicanálise. A graduação tem outros critérios. A graduação tem um caráter generalista. O que é generalista? Atender a demanda do mercado. A psicanálise não entra nessas questões. Então, o que ficou definido depois dessa reunião em 2025? Que essas instituições de ensino que estavam ofertando cursos de graduação em psicanálise, agora tem que colocar o nome assim, teoria psicanalítica, graduação em teoria psicanalítica, não em formar analista, tudo bem? Então, isso é importante também que vocês saibam. Não existe no Brasil, em lugar nenhum, não existe graduação em psicanálise. Por quê? Porque quando a gente fala de MEC, o MEC, ele visa autorizar cursos de graduação. Existe uma comissão, só para vocês entenderem de forma bem sucinta. A instituição, ela quer ofertar um curso, ela faz um documento chamado projeto institucional, projeto pedagógico, tem toda uma documentação.
envia para o MEC, há uma comissão do MEC que vem avaliar inicialmente esse curso antes de começar. E não é avaliar, avalia o quê? A estrutura, avalia o projeto do curso, avalia outras questões associadas ao corpo docente, à biblioteca, tem outros critérios. Ela não avalia a qualidade do curso. Então, isso também é muito importante que vocês saibam, porque o MEC, o que está acontecendo atualmente? Que estão usando o selo do MEC para associar com qualidade. Negativo. Não tem nada a ver, o MEC não avalia a qualidade do curso. A instituição pode ter a melhor estrutura, os alunos podem não gostar do curso. Percebem como é diferente? A qualidade é perceptível. Então, outro ponto, nota 5 do MEC, como se fosse atributo de qualidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a nota que vocês veem, que é enunciada pela instituição, é porque foi feito esta avaliação, avaliado os critérios estruturais, avaliado a nota do ENAD, então a primeira turma tem que fazer a ENAD no início e depois no final, para daí sim, quando o curso terminar, aí vem o MEC de novo e reconhece aquele curso. Primeiro ele autoriza a oferta e depois ele reconhece. Então esta mensagem que a gente ouve e vê, reconhecido pelo MEC, nota 5, não tem nada a ver com a qualidade do curso. É outro critério que a instituição passou. E tem um outro ponto também. A instituição usa a nota de engenharia, que foi 5, ela usa para toda a oferta de todos os outros cursos. Então, o curso de administração pode ser 3, o curso de enfermagem pode ser 2, o curso de pedagogia pode ser 4, mas ela usa a melhor nota que teve, porque tem um critério institucional, que é a média de todos os cursos. Mas aí é outros critérios, mas só para vocês entenderem, então, o que é a questão do selo do MEC, ok? Então, não tem nada a ver com a psicanálise. O que acontece que a gente vê? Algumas escolas, alguns institutos fazem parceria com as universidades, elas pegam uma brecha na legislação, oferecem o curso de psicanálise como pós ou como curso de extensão. Então, tem que ver isso, porque é curso de formação ou é uma pós? São elementos diferentes aqui para entender. Formação é uma coisa, uma especialização é outra, um mestrado é outra coisa, uma extensão, um curso de curta duração é outra coisa. Tudo bem? Então, esse é um ponto importante, tá? Então, isso é que a gente precisa também ter essa compreensão. Então, pós-graduação é diferente de formação. Graduação de psicanálise não existe. Esse é um ponto importante, ok? Então, esses são alguns elementos que precisam ser esclarecidos. Só um pouquinho, Marcelo, a gente já conversa. Outro ponto que é importante a gente também defender, pelo menos, há uma sintonia muito grande aqui com a Miltrano, né, da Escola Escuta, com a nossa academia, no sentido de se posicionar contra esta oferta de formações que eu coloquei aqui como fast food. Até o símbolo que eu coloquei na imagem tem aí um significado, mas eu não vou falar, é para vocês interpretarem. Então, existe aqui alguns movimentos. Então, veja, tem o PL, é um movimento. Tem este movimento, que é um outro viés aqui. Existe uma movimentação muito forte, né, de escolas proporcionando aqui oferta de curso de 6 meses, de 12 meses, com selo do MEC, como eu acabei de mencionar. Agora tem uma pessoa que coloca uma IA para fazer terapia, dando maior AUE nas redes sociais. Então, primeiro ponto, a questão conceitual aqui que a gente pode explorar com muito mais propriedade, a questão mesmo da mercantilização do ensino. Eu, inclusive, tenho um livro sobre isso, a mercantilização do ensino superior. Eu saí do ensino superior por causa da precarização do trabalho do professor. E isso se estendeu, né, nas formações também. Você vê módulos, né, gravados, a pessoa não tem interação, não discute, não debate. Tem 12 módulos, a pessoa, já que está gravada, eu vou fazer isso, todos os módulos no final de semana, em 2 semanas assistiu todos os módulos. Pronto, me autorizei agora a ser psicanalista. Tem outras escolas que, sinceramente, tá escrito ainda no site, 4 sessões de análise como análise pessoal. É possível? Vocês que acompanham no grupo de estudo, vocês que estão sempre aqui, né, você vê quantas coisas a gente tem que debater, estudar, discutir. Hoje, lá no laboratório, a gente pegou uma frase. O que vocês fazem quando o paciente diz assim, não tenho nada para falar hoje? Olha quantas coisas a gente debateu, quase 1 hora falando só sobre isso. Aí como que pode uma pessoa que faz uma formação
e se posiciona depois como psicanalista com 6 meses, 12 meses. Impossível. A pessoa não vai saber nem o que é pulsão. Então, esse é o posicionamento que a gente precisa estar sempre atento a essas questões, ok? Outra questão que a gente também fala, já ouviu falar também nesse sentido, né, de que eu posso me autorizar a ser psicanalista. Ok, essa é uma frase do Lacan, só que o Lacan ele falou assim, o psicanalista ele se autoriza a si mesmo, mas ele completa, por a si mesmo e por outros motivos. Então, eu não sei o que acontece, que parece que ficou mal interpretado, é como se autorizar a si mesmo, é como se a pessoa pudesse ler livros, assistir 12 módulos e se autorizar a ser. Então, é evidente que a autorização a ser tem critérios formativos, isso acontece depois que você passa por uma travessia, por um processo legítimo, que é o tripé da psicanálise, que não dá para, é indiscutível, não dá para abrir mão disso, é uma travessia, o tripé psicanalítico, e tem escolas que rompem com esta característica básica, essencial para formar o analista. A graduação jamais teria um tripé analítico. Eu poderia aqui falar de como que é o ensino dessa graduação que foi. Enfim, tem muita coisa. Então, o tripé é inegociável. A fundamentação teórica tem que ser consistente, para que o aluno estude os conceitos, para que tenha grupo de estudo, para que possa escutar, aprender a escutar e se sustentar na escuta, faz parte de uma formação sólida, teórica. Essa é só a primeira parte do tripé, desse pilar. Eu coloquei a imagem aqui de 3 pilares para vocês não esquecerem. Eu tenho que passar por uma travessia, eu tenho que sentir o que é ser analisado, eu tenho que passar por análise. Para me tornar psicanalista, eu tenho que ser analisado. Eu vou me deparar assim com minhas próprias questões, com minha falta, com os meus desejos, e isso como que vai implicar depois na minha prática clínica. Aí eu faço o atendimento supervisionado, que é um acompanhamento clínico que vai me dar uma direção da minha forma como eu estou conduzindo a técnica. Então, esses pilares não podem ser desconstituídos, isso vai romper, né, a estrutura da formação do psicanalista. O Marcelo fez uma apresentação algumas semanas atrás sobre isso, sobre o tripé da psicanálise, e como isso é importante. Aí sim o desejo de ser analista, é a frase do Lacan que precisa ser esclarecida. Depois que eu passo por esse processo, ainda tem aquela questão muito íntima minha. Bom, agora acho que eu estou preparado, agora sim eu vou atuar como psicanalista. Esse é o se autorizar a ser, que o Lacan falou, depois que passar por esse processo. Então, aqui nós temos esses elementos que eu trago hoje para vocês refletirem um pouco sobre isso. Eu vou dar uma pausa, tem mais um assunto, aí eu abro aqui para Marcelo e Tânia que levantaram a mão nesse sentido. Marcelo, e depois a Tânia? Era sobre algo que você pincelou já, que a gente tem que pensar, todo esse movimento da psicologia, principalmente de querer atribuir a psicoterapia a algo somente pertencente à psicologia e à psiquiatria, e mais descaradamente oferecem cursos de mestrado, de especialização em psicanálise, né? Uhum. Assim, não é, eu até fiz uma pesquisa aqui, a UFRJ, a PUC, né, oferece esses cursos, mas não explica que essa especialização que eles estão oferecendo, seja lato sensu ou stricto sensu, que tem algumas, inclusive, que parece que oferecem stricto sensu, não tem a formação analítica, né? Não tem a formação em psicanálise. Então, é um pouco dicotômico da parte deles de quererem se proteger, dizendo, olha, né, esse aqui não pode, porque isso aqui tinha que ser só nosso. Mas, então, se a psicanálise não faz parte, ela não faz parte da psicologia, como que vocês se amparam para oferecer um curso em psicanálise? A gente não faz parte de vocês. Por que vocês oferecem isso? Então, é uma coisa também que a gente tem que, de repente, pensar, assim, em como a gente não tem esse conselho, mas talvez começar um movimento também para todas as associações que tem, de exigir que eles mudem, né, o nome desse, que eles deixem de usar a palavra psicanálise, porque não faz parte de vocês. Outras coisas que eu vejo também a psicologia usa a bel prazer, id, ego,
Então, se esse id, ego, foi dito pelo Freud e faz parte da psicanálise, então vocês também estão emprestando os termos, então tá tudo bem, vocês podem emprestar o que vocês quiserem, né? Mas nós temos que ficar caladinhos porque a gente não tem conselho. Então, é um pouco dicotômico e muito típico, né, do meio acadêmico de tentar desvalorizar uma outra profissão, simplesmente dizendo que não é ciência, né? Então, assim, e sem saber, então, que para o tripé é importante, a formação analítica é importante. Então, vamos se juntar e vamos, então, lutar contra esses fast food, né? Porque se já tivesse algum fast food em psicologia, vocês já teriam atuado. Então, vamos atuar, ou seja, venha ver, analisar os cursos e ver. Existe uma formação, existe um tripé, coisa que dentro da psicologia, muitas vezes, tem laboratório, mas não tem análise pessoal, talvez, né? Então, era só para isso que eu acho que seria uma coisa interessante a gente se manifestar também para as associações. É isso, não, olha, a gente não quer permitir, a gente quer que vocês tirem, vocês não podem ficar colocando, porque psicanálise não faz parte da psiquiatria, não faz parte da psicologia, vocês insistem nisso, mas na hora de oferecer um curso de pós-graduação e de mestrado, aí vocês se usam da palavra, mas ela está fazendo o que aí? Ela não faz parte do seu vocabulário, não faz parte. Qual é a teoria? Que matéria da psicologia que estuda ali? Vocês estudam algumas coisas só, mas vocês não fazem uma formação em psicanálise, então acho que a gente tem que começar também a fazer esse movimento, entendeu? É aquela história, né? Eu faço uma pós-graduação, a história da música, mas não me torno uma pessoa habilitada a tocar um piano, mais ou menos assim. O que eu quero dizer com isso? Eu fui professor de curso de psicologia, então o que eu vou falar não é achismo, é algo que de fato eu vi. Então, como eu falei para vocês, um curso de graduação atualmente em qualquer instituição forma generalista. A psicologia não escapa disso. Não estou falando aqui dos meus colegas que são psicólogos, tenho excelentes colegas que são da psicologia, excelentes profissionais, inclusive. Mas a formação, de forma geral, ela é generalista. Eu estou sendo preparado para atender as demandas do mercado de trabalho, RH, na área do esporte, jurídica e outras. Então, eu digo assim, de fato, eu conheço a grade curricular de psicologia, eu pesquisei, inclusive nas melhores, eu não vi nenhuma delas na grade curricular que seja obrigatório o aluno fazer terapia. Não existe. Aqueles que têm a tendência de direcionar para a clínica, esses sim, por conta própria, nem todos, mas vão e fazem terapia. Mas não existe na grade curricular. Então, isso é interessante porque a gente vê, lê e ouve também algumas pessoas encherem a boca falando assim, eu estudei 5 anos. 5 anos, mas eu tenho certeza que a metade das disciplinas são generalistas. A clínica não é 5 anos de clínica. Então, esse é um ponto. Não existe na grade curricular que obriga o aluno a fazer terapia. Não existe. Eu desconheço. Salvo o melhor juízo, eu não conheço nenhuma grade curricular que obrigue o aluno de psicologia o graduando a fazer isso. Veja como é diferente. Agora, aqui, o psicanalista fica 2 anos, 5 anos em análise. Olha a diferença. Em supervisão, fica lá muito tempo também atendendo um paciente piloto. Então, a nossa preocupação mesmo com a formação com a clínica, ela é muito... Tem que ter essa base forte, não pode ser desvincular o tripé da formação. Outra questão que você mencionou, a maioria das instituições de graduação, o aluno tem um semestre de lá, a partir do 4º, 5º semestre, que começa a ter as disciplinas mais específicas. No curso de psicologia tem 2 semestres, 1 semestre de psicanálise. O aluno não é psicanalista quando sai da graduação. Ele pode ter uma tendência, né, daquela linha de estudo. Aí ele vai se especializar, mas então não é 5 anos só de clínica. Então esse é um ponto também importante. E o curso de formação a gente dá muita ênfase realmente ao tripé. Eu vejo, por exemplo, algumas plataformas que trabalham com convênios médicos, por exemplo, e eu sei porque a primeira terapia que eu fiz foi através do convênio médico, e me atraiu quando eu li, eu estava no começo da formação, e estava especialização em psicanálise, só fui prestar atenção nisso depois. Por quê? Quem ouve falar, e a primeira palavra que vê, é quase Lacan, essa primeira palavra que vê é psicanálise. Então, você já entende, psicanalista, né? Quando não é. Mas o psicanalista não pode trabalhar nessa plataforma porque ele não tem formação, não tem formação acadêmica. Então, só pode psicólogos e psiquiatras. Só que vários profissionais
psicólogos que estão nessa plataforma em específico sempre colocam no mini currículo deles ali alguma coisa em psicanálise, só que assim, não são psicanalistas. Sim, Você é, fez um sim, estudo de alguma coisa, estudou alguns textos ali numa universidade, mas você não fez psicanálise. Então, depois, quando foi perguntando, e eu fui verificando, inclusive, da terapeuta com quem eu fiz, da terapeuta com outras pessoas que eu conheci, que também usavam a mesma plataforma, nenhum deles eram psicanalistas, uhum, entendeu? Mas usava a palavra psicanálise no seu no currículo, é, né? então E tem a isso forma tudo. que às vezes tratavam era parecida. Então, pode ser que tenha feito análise, tenha repetido algumas coisas que aprendeu na análise, ou seja, é uma suposição, mas é meio que usurpar. Eu não quero vocês, mas eu vou usar o de vocês. Então, como que fica essa história, né? É, Quem que regulamenta isso? pois então, vamos lá? Tânia e depois Maria Fernanda? Minha fala é sobre o reconhecimento, né, da psicanálise. No Brasil, é uma profissão reconhecida e amparada pelo Ministério do Trabalho, Sim. né, a CBO 251550. Inclusive, minha carreira profissional é registrada como psicanalista, eu tenho registro. E também pelo Ministério da Saúde. Sim. E eu já trabalhei na saúde como psicanalista também. Então, é que o MEC lá não há graduação exigida ou reconhecida por ele, mas no Brasil é reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Sim, tem legislações que oficializam, né, o exercício desta atividade. Maria Fernanda? Eu vi que você citou nos slides iniciais a UBEP. Você vai falar um pouquinho sobre isso? Sim, vamos lá então. Vamos aqui na sequência. Ah, tá. Aí, o surgimento da UBEP. Então, diante dessas questões que a gente está trazendo aqui hoje para vocês, desse movimento, né, para se posicionar também, para esclarecer, relembrar alguns conceitos, conversando então com um colega que está presente hoje, a Mitrano, né, que é de outra escola, Escola Escuta, a gente tem aqui uma iniciativa de criar, então, essa iniciativa, a UBEP se chama União Brasileira de Escolas Psicanalíticas, que tem aqui a missão de promover a autorregulação e o fortalecimento ético da formação psicanalítica no Brasil. E isso congrega escolas e profissionais que estão pautados e respeitam o tripé formativo. E vocês já sabem que a análise, que é o conteúdo e a supervisão. E, evidente, respeitando a autonomia pedagógica e a diversidade de cada escola, mas desde que atenda os critérios mínimos. Aqui é só uma breve apresentação. A ideia, então, é fazer com que as escolas passem por um critério de avaliação, aquelas que são interessadas, então é voluntariado, elas passem por esse critério de avaliação e, assim, passando pelos critérios, fazendo essa avaliação, sendo aprovado, elas recebem um selo, que está aqui presente, só para vocês terem uma ideia, um selo que mostra que aquela escola atende os critérios mínimos, né, que se espera de uma boa formação. Então, nós temos o colega Amitrano também, que está aí presente para falar um pouquinho sobre isso. Né? A ideia é ser esta referência para que regule mesmo, justamente, as boas escolas, né, evitando aquelas formações que a gente vê aí de fast food. Né? Então, está sendo estruturado toda a documentação, né, toda a parte legal, o site está quase pronto e depois a gente começa a expandir aí essa apresentação dessa união. Né? Então, nós temos aqui o regimento interno, temos o estatuto, a missão, os valores, né, as responsabilidades, toda a parte legal e fazer com que opere isso e as escolas recebam, né, essa nomenclatura, esse selo, que estejam dentro dos critérios formativos. Isso já elimina aí uma parte aquele viés, né, de atalhos na formação. Isso também ajuda. Existe um movimento de articulação, já existe, né, e isso ajuda também na defesa do exercício da psicanálise, mas a UBEP ela não é um movimento de articulação, ela é um complemento disso, é o que eu vejo nesse sentido. Né? Então, não pretende substituir, né, esse movimento de articulação, mas um complemento que ajude também no posicionamento das escolas que realmente estejam de acordo com a formação. Esse complemento a gente vê como de forma positiva, né? E atenda aí realmente o tripé formativo. Ok? Se o Antônio quiser falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Eu sou Amitrano, né? Meu nome é um pouquinho difícil, mas é um sobrenome, né? Eu sou Frederico Amitrano, mas
sou conhecido mais pelo sobrenome. E primeiro eu quero parabenizar o Paulo pela essa explanação, assim, foi realmente muito profunda, né, muito proveitosa sobre toda essa situação que a gente está vivendo. Algumas coisas que você falou ficaram para trás, eu queria pontuar, por exemplo, psicologia baseada em evidência. A mim me surpreende uma pessoa que faz psicologia, que ao pé da letra seria estudo da alma, né? Então, se preocupar tanto com provas e evidências, que a alma é algo, quando você escolhe essa profissão, você já sabe que a alma é algo a intuir, né? Mas tudo bem, eles optaram por esse caminho. Sobre o Popper, o critério de falseabilidade, o Freud foi o primeiro a falsear a psicanálise, né? Por exemplo, quando ele falou sobre o princípio do prazer, que o id é movido pelo princípio do prazer, e depois ele percebeu que algumas pessoas tinham uma inclinação para a destruição, ele então falseou a sua teoria e veio com a pulsão de morte. Então, o Freud foi o primeiro a analisar a própria teoria, a corrigi-la, e acredito que a psicanálise, com os anos, né, cada um de nós fazemos, de uma certa forma, isso na nossa prática clínica. Não existe a ciência, existem as ciências. Então, se fosse assim, a filosofia, a sociologia, a história também não seriam consideradas ciências. Conversando com uma pessoa que faz parte do Conselho Federal de Psicologia, e ela não fala em nome do conselho, mas em nome dela, do que ela observa, ela disse que o conselho está com muito medo dessa questão da psicologia baseada em evidência, porque o primeiro passo é esse que eles estão fazendo, restringir a questão da psicoterapia. Mas o segundo passo, qual será? Será que eles mesmos não vão tentar proibir outras abordagens psicológicas que não sejam baseadas em evidências? Então, eles estão pensando à frente disso, né? Eles estão pensando, não, eles estão agora lançando um projeto para poder coibir aí a prática da psicoterapia. Mas e amanhã? Será que eles não vão lançar um projeto para que uma faculdade de psicologia só ensine psicologia baseada em evidência? Então, é uma preocupação que eles têm também, eu acho relevante, pelo andar da carruagem, né, pelas coisas que eles falam e tão preocupado com essas evidências, eu acho que isso é uma preocupação relevante. Então, quanto ao BEP, é interessante que através da diversidade, né, a gente se uniu, conheci o Paulo aí, e conheço há pouco tempo, mas já tenho um apreço grande aí pelo trabalho dele, pela seriedade com que ele leva a psicanálise. Nós chegamos assim a essa visão de criar essa união brasileira de escolas psicanalíticas, que não seria de forma alguma um conselho. O objetivo não é fazer com que a escola que não for filiada ela não é válida, não tem validade. Isso não existe na psicanálise. Mas o objetivo é fazer um referendo, é ser realmente uma avaliação, cair num conceito popular, por exemplo, e psicanalítico de alta relevância, de que uma escola que tenha um selo da UBEP, ela seja uma escola que está fazendo a psicanálise pelo viés que Freud ensinou, né, que é o tripé psicanalítico. Então, esse é o objetivo do selo da UBEP, é mostrar também para a sociedade, para a classe política, etc., que nós estamos fazendo algo para moralizar, ou para tentar moralizar a transmissão da psicanálise no Brasil. Porque, da mesma forma que a psicanálise não tem um conselho, que ela não está nesse padrão, existem muitas pessoas espertas que querem fazer o mercantilismo da psicanálise. A própria forma como elas ofertam a psicanálise, o curso, a transmissão na internet, você pode perceber isso. Mude o seu estilo, mude a sua situação financeira, seja um psicanalista. Então, só isso daí você já está vendo que não tem nenhuma relação com o espírito primaz da psicanálise, que é quase, né, entre aspas, um sacerdócio. Né? A gente faz psicanálise porque a gente acredita naquilo dali. Claro que todo mundo quer um retorno financeiro, isso aí é o natural, mas não é a nossa primeira visão. Exatamente. É isso. Então, é isso. Obrigado. Eu vou falando à medida que você me perguntar, mas eu agradeço aí a oportunidade e espero que a UBEP decole realmente. É isto. Para a gente não estender muito, né, geralmente nas quintas-feiras a gente
faz a reunião em torno de 1 hora, mas hoje atrasou um pouquinho por causa do erro técnico de transmissão, mas acho que deu para ter aí uma referência de tudo isso que está acontecendo e também as iniciativas para vocês que fazem parte aí da escuta ou da academia, né, conhecerem a nossa proposta e a nossa sintonia nesse sentido de realmente valorizar, né, a transmissão da psicanálise, ok? Pessoal, tem alguém que gostaria de falar algo? Tudo bem? A gente dá uma pausa. Maria Fernanda? Ótima reunião. É isto. E estão sempre convidados, né? Quinta-feira é mais para o público aberto mesmo e a gente vai tratando de diversos temas. Boa noite a Ok? todos. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, pela presença. Boa noite. Até a próxima, então. Boa noite, Obrigada. obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, Boa boa noite, pessoal. Tchau, tchau, É. gente. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Boa noite. Até mais. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigado. Obrigado.